Estamos estudando mais uma vez a nossa lição. Somos gratos a Deus por esse privilégio de estarmos com os irmãos. Vamos falar hoje sobre a lição 3, a lição que tem por título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Então, vamos falar sobre, na ordem dos livros, o segundo profeta menor. Porém, estaremos vendo na lição que trata-se do primeiro profeta menor, primeiro que literário, cronologicamente. Então, estaremos vendo a respeito da mensagem desse profeta na lição dos jovens. Nossa lição que tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, revista comentada por pastor Israel Thiago Troca. O texto do dia de nossa lição diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Então talvez seja o texto mais conhecido do profeta Joel, que vai falar sobre a efusão do Espírito Santo. Veremos então como essa promessa ela se cumpriu ali no dia de Pentecostes, e o que ela referenda para o povo de Israel também, pois haverá um cumprimento futuro. Na realidade, ela está se cumprindo, pois quando Pedro fala nos últimos dias, ele vai dizer que Deus continua derramando. Os últimos dias inicia-se ali a partir de Jesus, e isso só vai acabar quando concluir-se esses últimos dias. E conclui-se ali, em Israel, essa promessa. O texto bíblico se encontra em Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Façamos a leitura. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Podemos já também destacar que veremos a diferença de que Joel fala e depois derramarei meu espírito, e Pedro fala e nos últimos. Os objetivos da nossa lição: expor o contexto histórico de calamidade pública apresentada na profecia de Joel, explicar a importância de uma conversão sincera como ato antecipatório ao recebimento do batismo com o Espírito Santo, explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Então, temos esses três objetivos que extrairemos de cada tópico da lição. Introdução diz: Joel iniciou sua pregação a partir de um desastre natural, a praga dos gafanhotos. Enquanto Oséias se apropriou de uma tragédia pessoal para compor sua mensagem, Joel se utilizou de uma calamidade nacional para escrever as linhas do seu sermão profético. Então, Deus se utilizou de várias formas para comunicar ao povo. Oséias, como estudamos nessa passada, Deus usou o seu próprio exemplo, a sua própria tragédia ali pessoal. E Joel, Deus vai falar a partir do momento que ocorre esses desastres, essas pragas ali que estava acometendo ali a lavoura, toda a economia ali de Jerusalém, de Israel, de Judá. Então Deus vai aproveitar aquela situação para aplicar ali a profecia, o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, e eventos futuros, inclusive escatológicos, que a gente podemos encontrar no livro de Joel, falando até dos últimos dias, o dia do Senhor. O livro de Joel pode ser dividido em duas partes. Na primeira há uma descrição histórica da devastação de Judá, imposta por uma praga de gafanhotos. Na segunda, o profeta anunciou o juízo divino que viria sobre o povo de Deus, seguido por uma restauração futura sem precedentes. O profeta não ficou limitado à dificuldade do presente, à tragédia natural ou ao indiferentismo religioso,
mas transportou sua visão para uma época vindoura e enxergou o derramar do Espírito sobre toda a carne. Na lição nos traz também essas características especiais do livro de Joel. É uma das obras literárias mais esmeradas do Antigo Testamento, né? Então mais polida, mais refinada. Contém a profecia mais profunda no Antigo Testamento a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Registra numerosas calamidades nacionais, pragas de gafanhoto, seca, fome, incêndios, invasões militares, desastres nos céus, como juízos divinos, em decorrência da desintegração espiritual e moral do povo de Deus. Enfatiza que Deus, às vezes, opera sobrenaturalmente na história, através de calamidades naturais e conflitos militares, a fim de levar a efeito o arrependimento, o avivamento e a redenção da humanidade. Então aí a gente já tem podemos fazer uma ligação com a nossa situação atual, né? Também com esse evento que devasta toda a humanidade, que tem sido a Covid. Né? Será que Deus está falando conosco também através disso, como aconteceu no dia de Joel? Oferece o exemplo de um pregador que, em virtude de sua estreita comunhão com Deus e estatura espiritual, conclama o povo de Deus ao arrependimento de modo decisivo. É claro que sempre o avivamento começa em nós, né? Começou no profeta, e o profeta ele teve que conclamar o povo de Deus também para esse arrependimento. Primeiro tópico, o profeta Joel. Vamos falar então sobre o que as Escrituras nos revelam sobre ele. Seu nome, Joel, no hebraico é Yoel, significa Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. Na cultura hebraica, o nome do indivíduo apresenta uma conexão muito forte com a sua vida. Dentro da cultura ocidental, os judeus não escolhiam o nome dos seus filhos pela beleza, mas pelo significado espiritual. O pai de Joel se chamava Petuel, que significa persuadido por Deus. Em outro significado também que encontramos sobre Petuel é a nobre disposição de Deus. Concluímos que seu pai era um homem temente a Deus, sendo o nome Joel uma confissão de fé da parte de Petuel. Então começa do seu pai, né? Seu pai era temente, né? O próprio nome dele demonstrava essa sua disposição, essa nobre disposição. E ele então coloca o nome do seu filho Joel, também, né, reportando que reconhecia que Yahvé era Deus, né? O Senhor era Deus. Joel surgiu no cenário para pregar o significado do seu nome, o Senhor é Deus. Essa mensagem não foi pregada em um período de prosperidade e bonança, mas em um momento de agonia e infortúnio. Tem também um contraste que vemos no livro de Osés, que estudamos nessa passada, que Osés pregou no momento que o povo estava, né, em fartura, né? O povo estava ali em prosperidade, porém aquela prosperidade não significava que estava na bênção do Senhor, pelo contrário. A própria prosperidade já tirava eles do foco, tirava eles, né, de uma vida piedosa. Enquanto Joel, né, Deus dá a mensagem a ele no momento de crise, no momento de seca, no momento, né, do desastre ali. Porém, também essa prova toda que o povo passava, eles estavam indiferentes a isso. Eles não estavam entendendo que era Deus, né, chamando o povo para se arrepender. Então Deus levanta o servo dele para combater essa indiferença que veremos mais à frente, que embora eles tinham acabado ali com um foco de idolatria, mas ainda não tinham se voltado com sinceridade para Deus. O momento de dor, às vezes, gera um colapso na fé, de modo que muitos chegam a arguir a gestão divina. Como Joel, devemos testemunhar nossa fé no Criador, independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Como diz lá em 2 Coríntios 6,10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enfraquecendo muito, como nada tendo e possuindo tudo. Né? Então, se nós temos uma fé em Deus, nós não podemos nos abalar com as circunstâncias, pois cremos que o Deus, aleluia, o autor da nossa fé, né, ele está no controle de todas as coisas. Então, pelo contrário, ao invés de nos abatermos, nós devemos estar esperançosos e proclamando, né, que Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Para quem profetizou? Segundo o subtópico. Em toda a Bíblia, o profeta Joel é citado apenas em 2 ocasiões, sendo uma única vez em ambos os testamentos.
Então ele é citado uma vez no Antigo, uma vez no Novo. A primeira, na apresentação do seu livro, Joel 1:1. E a segunda, em lembrança ao cumprimento de sua profecia, Atos 2:16, o apóstolo Pedro vai dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então não é uma interpretação nossa que ali estava a ser cumprida a profecia de Joel. Foi a própria Bíblia explicando a Bíblia, o próprio Pedro reconhecendo que ali estava dando início a essa efusão, esse derramamento do Espírito Santo. O texto bíblico não fornece informações pessoais sobre ele. O que sabemos é por inferência. Devido à sua familiaridade com o tempo, tem sido identificado como profeta do tempo, ou até mesmo sacerdote, uma vez que a sua profecia demonstra muita familiaridade com as cerimônias do tempo. Então também não temos a certeza, não podemos afirmar qual era a sua posição, a sua função. Mas, da mesma maneira como no estudo de Osés, podemos deduzir que Osés era um mercador e sua área de trabalho seria como padeiro. Aqui também podemos extrair do texto algumas características que mostram, que apontam que Joel era o profeta do templo, ou talvez até mesmo um sacerdote. Joel 1:13 diz: cinge-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Joel profetizou para Jerusalém, os filhos de Sião. Em princípio, Joel fala para o seu povo, o reino do sul. No entanto, sua profecia abrangeu a igreja, conforme o próprio apóstolo Pedro reconheceu. Então, outro contraste, Osés era o profeta que falava para Israel, o reino do norte. Joel, ele fala então para o reino do sul, para Judá. Fala também para a igreja, conforme o comentário da lição cita, e fala também para as nações, porque ele cita ali um momento que todas as nações vão ter que comparecer ali diante de Cristo, de Jesus, para um julgamento. Não podemos negar que também existe um caráter abrangente escatológico em sua mensagem. Então diz aqui em Joel 3, de 1-2: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer no vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartiram a minha terra. Então a lição ela vai se conter mais nos 2 primeiros capítulos de Joel. Esse terceiro capítulo, como vemos aqui, que é uma mensagem abrangente, uma mensagem escatológica, vai demonstrar um momento que todas as nações estarão ali reunidas no Vale de Josafá para juízo. Deus vai julgar as nações ali, aqueles que foram contrários ao povo de Deus. Então esse momento, que nós não vamos nos ater muito a ele durante a lição, mas vamos dar agora uma pincelada, fala a respeito ali do Amagedon. Ou seja, quando Israel vai estar cercado, os inimigos se congregaram contra Jerusalém, então o povo vai chorar, o povo vai clamar, vai reconhecer que Jesus era o Messias, então Jesus vem salvar o povo e vai fazer ali aquela grande assembleia ali junto com as nações para julgar exatamente aquelas nações que sempre foram contrárias e agora se aproveita da ocasião para tentar destruir Jerusalém, destruir Israel. Cumpre-se toda a profecia ali de Apocalipse a respeito do Amagedon, e também cumpre-se aqui o que está escrito lá em Mateus 25, 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então Jesus vai julgar ali as nações, exatamente o que está dizendo aqui em Joel, que ele vai congregar todas as nações, fará descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrará em juízo. Então se cumpre ali esse momento escatológico que ocorre logo após
né, para nós que somos pré-milenistas, né, pré-tribulacionistas, ocorre logo após a tribulação. A igreja arrebatada, inicia-se a grande tribulação aqui na Terra, 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus então vem cumprir a promessa de salvar Israel. Então se cumpre, né, após Jesus, né, aparecer visível a todos os olhos, se cumpre então ele destruindo ali os inimigos, amarrando Satanás, lançando, né, na prisão e lançando o falso profeta e a besta, né, o anticristo, lançando ele no lago de fogo. Então se cumpre esse episódio do julgamento das nações. Se dá essa profecia no Vale de Josafá, no Megido, né, lugar onde há, né, sempre houve batalhas ali durante toda a história de Israel, o Megido, o Vale de Josafá, ou Amagedon, que quer dizer um monte de Megido. Então essa profecia se cumpre nessa região. Quando profetizou? Há muitos debates sobre o tempo que Joel profetizou. Alguns consideram que ele tenha sido contemporâneo de Amós. Outros acreditam que ele viveu na época de Eliseu. A tradição judaica considerava o livro de Joel o mais antigo entre os profetas maiores e menores. Então, profeta literário, tanto maior como menor, Joel é considerado pela tradição judaica o mais antigo, né? Aquele que registrou primeiro. É presumível que muitos profetas posteriores tenham bebido da fonte de Joel. Acreditamos que Joel representou a ponte entre os profetas antigos e os demais profetas e escritores do Antigo Testamento. Como diz a lição, né, presume-se que muitos profetas tiveram acesso ao livro de Joel. E seria a ponte, então, entre aqueles profetas antigos, Elias, Eliseu, profetas não literários, para ele que começa registrando, então, a profecia. De acordo com a evidência interna do livro, ele profetizou no tempo dos reis Joás de Judá, por volta de 835 a 830. Pois o livro não cita o nome de nenhum rei, visto que este era o período de menoridade do governo de Joás, quando o sacerdote Joel respondia pela liderança da nação. Então acredita-se que o livro é dessa época, né? Logo, né, no início ali dos reis, né? Nos primeiros reis, então no tempo do rei Joás. Joás era um menino que foi escondido no templo, né, porque sua avó Atália, que estava no reino de Judá, mas a Atália era filha de Acabe e Jezabel, que era do reino do norte, devido à aliança que Josafá fez com eles. Então essa que era a avó de Joás, quando soube que seu filho Acasias havia morrido, que era o rei, matou toda a descendência real e assumiu o trono. Então ela foi a única rainha ali que assumiu Judá, mas de forma ilegítima. E o que acontece então? Aí Joseba, né, que era filha do rei Jorão, ela esconde o menino, né, esconde Joás, o único descendente de Davi, para que se cumprisse toda a palavra de Deus. Né? Então tinha que ter a linhagem de Davi tinha que prosseguir. Então, cumprisse a palavra de Deus, ela esconde para dar, né, cumprimento a tudo que Deus falou. Que o inimigo queria destruir tudo, como a Atalia, né? Ela quis destruir tudo, acabar com a linhagem de Davi, mas ficou guardado no templo e com 7 anos foi proclamado rei pelo sacerdote Joiada e matam então Atalia, né? Para dar desfecho naquele golpe que ela tinha dado. Então esse rei provavelmente foi contemporâneo a Joel. Joel provavelmente escreveu na época dele. Ele ainda é menino, então não é citado nenhum nome de rei, porque havia o sacerdote Joel como ali um corregente, né? Ele que estava sendo tutor de Joás. O livro não faz nenhuma alusão à Babilônia, Síria ou Síria, pois os inimigos dessa época eram outros. Então, a Síria, a Babilônia, né, eram reinos que ainda estavam, né, se desenvolvendo, ainda não tinha toda aquela potência. E quem eram os inimigos nessa época? Então a gente vai ver citações sobre Tiro e Sidom, sobre o Egito, como diz aqui em Joel 3,4. Também, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga
sobre a vossa cabeça. Então, é citado outros inimigos que são os iniciais ali do período dos reis. A idolatria não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o reinado de Joás o período da adoração a Baal tinha terminado. Então, lá no Reino do Norte havia Acabe, havia Jezabel, instituído a idolatria a Baal, a Será, mas depois que Acabe, Jezabel manda matar Nabote para pegar a vinha dele, Acabe se entristece anteriormente por não ter conseguido comprar essa vinha, então Jezabel vai e planeja, faz uma acusação falsa contra Nabote e mata-o para poder tomar a vinha. Depois que ela comete essa atrocidade, então Elias profetiza ali que toda a casa de Acabe ia acabar, que Jezabel ia ser comida pelos cães, e tudo isso se cumpre. No dia de Eliseu, então Eliseu manda um moço, um profeta, e ungia Jeú como rei, que era um general ali da casa de Acabe, da descendência de Acabe. Então ele vai, unge Jeú como rei, e Jeú então começa a cumprir ali o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Acabe já havia morrido ali na guerra, porém seus filhos ainda continuavam reinando e Jezabel continuava viva. E Jeú vai e mata tanto Jorão, que era o descendente de Acabe, que era o rei, como mata também Acasias, que estava com ele, porque ainda havia aliança entre Judá e Israel, e Acasias era o rei de Judá. Mata os dois ali, mata Jezabel, e também Jeú diz assim, manda um recado para todos os adoradores de Baal, dizendo: olha, Acabe serviu pouco a Baal, eu vou servir muito mais. E faz aquela festa e convida todos os adoradores para aquela reunião, para aquele sacrifício a Baal. Então, todos estão ali reunidos, então Jeú também, cumprindo ali a profecia, ele acaba com todos os adoradores de Baal, mata todos os adoradores de Baal. Então Jeú destruiu toda a linhagem de Acabe, e Acasias também era, embora ele era rei de Judá, também era descendente de Acabe, porque ele era filho de Atalia, que era filha de Acabe. Então ele era neto. Então matou os dois reis, matou os filhos dos reis de Acabe, matou os adoradores de Baal, e conforme diz aqui 2 Reis 10:28, e assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Então Israel, nesse momento, ficou livre de Baal. Mas o que acontece então em Judá? Como a gente está falando aqui de Joel, está falando que ele profetiza para Judá. Em Judá também, Baal já estava sendo adorado. Quando Josafá faz essa aliança, Josafá era um rei temente, mas ele permitiu que, através da sua aliança, casando seu filho com a filha de Acabe, ele permite que a idolatria entre em Judá. E havia ali o templo de Baal. Porém, quando o sacerdote mata Atalia, a filha de Acabe, e declara que Joás é rei, com 7 anos. Então diz assim, 2 Reis 11:8. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Então vemos que Judá já estava correndo esse sério risco, por causa da aliança de Josafá, infiltrou-se ali a idolatria a Baal. Já havia uma casa, a casa de Baal quer dizer templo. Mas após Joiada assumir ali a regência, sendo ali o tutor do rei Joás, menino ainda, ele manda então fazer essa purificação, ou seja, essa restauração da fé, no sentido de que destruiu a idolatria a Baal, destruiu ali o sacerdote, e institui de novo a importância ali do templo. Segundo o pastor Caramuru, Joás, menino, estava escondido no templo. Foi tão eficaz esse esconderijo porque o povo já não procurava mais o templo. Para não achar o menino ali é porque o templo do Senhor estava preterido, eles preferiam adorar Baal. Então o que acontece?
essa idolatria já tinha encerrado tanto em Israel como em Judá. Então, a idolatria a Baal não era esse o problema do povo, quando Joel vai profetizar. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. O diferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia religiosa. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Então, o que acontece no dia de Joel é o seguinte: já não tinha mais a idolatria, a Baal, mas o povo ainda não tinha se voltado completamente para o Senhor. O povo tinha, né, se alegrado com a restauração ali do trono para a linhagem de Davi. O povo tinha destruído a casa de Baal, mas ao Senhor não tinha ainda se voltado com o coração, com sinceridade. Eles estavam mais ali por força política, por causa de joiada, e não buscando o Senhor de todo o coração. Era semelhante ao que acontecia nos dias do profeta Malaquias, que ele vai dizer que o povo fazia tudo, né, relaxadamente. O povo apresentava, em vez de apresentar o melhor sacrifício, apresentava o defeituoso. E o povo ainda questionava o amor de Deus. Então o povo, na época de Joel, estava apático com sua fé. Então tanto faz, tanto fez. E começavam então a adorar a Deus só ritualisticamente. E como diz o comentarista, a apatia é o prelúdio da apostasia. Começa achando que tá bom assim, de qualquer jeito, Deus se agrada, e daqui a pouco acaba abandonando a fé, que é a apostasia. O contexto histórico de sua profecia. Segundo tópico, então, primeiro subtópico, a praga dos gafanhotos. Então, Deus se utiliza daquela tragédia, daquele acidente natural, para demonstrar ali a sua palavra, para aplicar ali, né, o motivo daquela situação e coisas que poderiam acontecer futuramente se o povo não se arrependesse. Joel apresentou a devastação, a seca, a fome que atingiu a nação de Judá, ao ser atacada por uma praga de gafanhotos. A ideia do profeta é registrar para gerações posteriores o relato da catástrofe que atingiu a nação. Então ali tinha um significado, né? Estava sofrendo agora um grande baque ali em relação, porque a economia era a agricultura, né? Então, em relação à sua economia, estava arrasada. Esses dias a gente viu aqui no Brasil o risco que era uma praga de gafanhoto que estava na Argentina, no Uruguai, e se ela viesse para o Brasil, o prejuízo que ia ser. Mas Deus teve misericórdia de nós e soprou essa nuvem para o outro lado. Então, imagine uma nação que é baseada a sua economia quase que inteiramente na agricultura, né, na pecuária. Tudo dependia, né, da lavoura, da plantação de vinha, né, do pasto, e tudo isso sendo destruído. Trata-se de um evento histórico e de um texto narrativo. A devastação foi total. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão, né? Então isso na Almeida Revista Corrigida está esse texto, né? Então percebemos aqui que tudo estava sendo consumido, né? Desde da fase ali, primária ali dos gafanhotos, a lagarta, ou a larva, né? Então tudo estava sendo consumido por essa praga, né? Então era algo terrível. Em outra tradução, né, lemos o seguinte: depois que os gafanhotos portadores devoraram a colheita, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Na realidade, né, lagarta, locusta, pulgão, tudo isso são fases do desenvolvimento do gafanhoto. Tudo foi gafanhoto. Se a gente for ver na biologia lá, o desenvolvimento do gafanhoto, as etapas, a gente vai ver que tem o ovo, depois tem a larva, depois tem a ninfa. Então é a fase de crescimento dos gafanhotos. A ninfa é ele pequenininho sem asa, depois vem, quando ele se desenvolve, vem um gafanhoto adulto, aí com asa. Então na realidade tudo foi gafanhoto. Desde da larva ele já destruía ali a lavoura. No original hebraico, lagarta, gafanhoto, locusta, pulgão não indica insetos diferentes
de diferentes espécies, mas o mesmo inseto, o gafanhoto, em 4 fases do seu desenvolvimento. A lagarta representa o gafanhoto no seu estágio inicial, ao nascer, sem asas, quando apenas consegue roer. O gafanhoto representa o estágio que começa a procriar e se multiplicar, né? Na biologia a gente vai ver que é um ninfa, né? E no estágio de locusta desenvolve asas, mas ainda não voa, apenas salta e já começa a devorar, né? Como a gente vê em outra tradução que vai dizer os gafanhotos saltadores, né? Por fim, ao se tornar o pulgão, já está plenamente desenvolvido com asas completas. Aí que a gente vê aquelas nuvens terríveis, né? Que vem e arrasa tudo, né? Acaba com tudo, até coqueiro, né? Até palha de coqueiro eles comem. E ali em Israel, ou melhor, em Judá, não foi diferente. A destruição foi plena. Judá foi desolada por causa desse ataque de gafanhotos, em seus vários estágios de desenvolvimento. O descaso para com Deus precipitou o povo à assolação. Fruto de quem vira as costas para Deus sempre será amargo. Então lá em Deuteronômio 28 a gente vê que havia ali o caminho da bênção, né? E o caminho da maldição. Havia 2 caminhos para o povo escolher. E no caminho da maldição sempre a gente vai ver que Deus ia castigar, né? Na lavoura, castigar com seca. Então o povo tinha que, né, cair em si, se tocar e ver que estava acontecendo alguma coisa. E Joel então é levantado por Deus para demonstrar ao povo que o povo não estava caminhando, né, conforme, né, Deus queria, não estava em santidade, não estava, né, reconhecendo que o Deus de Israel era o Senhor. Então estavam vivendo apaticamente, indo para as cerimônias por ir, oferecendo qualquer coisa, né? Exatamente como no dia de Malaquias, né? O povo volta ali do cativeiro, começa no todo ímpeto, constrói o templo, constrói os muros e daqui a pouco esfria, né? E mais uma vez citando também Apocalipse, não era nem quente nem frio, e morno Deus não, né, não tolera, não suporta. Então que nós possamos estar vivendo uma vida, né, reconhecendo que Deus é o Senhor, que Ele é maravilhoso, que Ele é todo poderoso, que Ele está no controle de tudo. E muitas das vezes quando vem uma situação difícil, né, analisemos, reflitamos se Deus não está falando conosco como Ele está falando hoje com essa geração, com a humanidade, através dessa praga, né, dessa peste que é chamada Covid. Porque o povo não se arrepende, pelo contrário, está desejoso que passe logo e volte a praticar as velhas práticas, o mesmo pecado. A indiferença de sua geração. Os compatriotas de Joel agiram com indiferença diante da tragédia. Acreditavam que essa situação simplesmente acontecia. Então, né, vem e vai e vamos viver do meu jeito. E eles não perceberam que era Deus gritando aos seus ouvidos ali, né, para que eles se voltassem, se arrependessem, se humilhassem. O profeta começou sua mensagem fazendo uma evocação solene para chamar a atenção do seu povo. Suas palavras iniciais foram: ouve isto. Então os hebreus deveriam se despertar, os virgens deveriam lamentar, os sacerdotes deveriam gemer e clamar. Então desperte, chore, bêbados, lamente vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Joel 1, verso 5, nova versão transformadora. Chore como a moça vestida de luto, que lamenta a morte do noivo. Joel 1:8. Então Joel conclamava para, né, até aqueles hebreus, eles pudessem entender, acabou tudo, nem o vinho vocês têm, não perceberam não que acabou, não existe mais uva, né? A moça que estava lá para casar e perde o noivo, então ele dizia: chore como essa moça que tinha seus planos, seus sonhos e acabou tudo. E os sacerdotes também deviam gemer, se humilhar. Então qual era a saída para aquele momento de catástrofe? Era se humilhar ao Senhor, né? Se meu povo se humilhar, né? Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, né? Se arrepender, buscar a minha face, então Deus ia sarar a terra da mesma maneira como Deus havia prometido a Salomão. A devastação foi tão grande que não havia material para oferecer a oferta de manjar. O mesmo ocorria com as libações com vinho. A seca se alastrou pela terra. Então Joel 1:9 diz: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Então não tinha trigo, não tinha, né, cevada para oferecer ali, nem nenhuma oferta de manjar.
Não havia materiais para o culto, a interrupção da adoração ao Senhor deveria ser considerada uma grande calamidade. E o povo não caía em si, né? Lembra muito a nossa realidade hoje. Vistam-se de pano de saco e chore, sacerdote, lamente. Vocês não servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus, pois não há cereal e nem vinho para oferecer no templo do seu Deus. Então, nem os sacerdotes caíam em si, né? Viam que nem a oferta tinha mais, nem o sacrifício estava cessado. Nem eles entendiam que aquela situação era Deus, né? Deus bradando, né, aos ouvidos da nação. Joel se incomodou com a diferença de sua geração, por isso chamou a atenção deles dizendo que mais calamidade estava por vir. Então Joel vai alertar, isso aí está acontecendo, mas tem mais coisa ainda pior para acontecer. Por quê? Porque o povo não se arrepende. Se o povo se arrependesse dessa situação, Deus ia sarar, Deus ia dar tudo de volta. E Joel então vai apontar, né, de forma profética, para um período que ia vir mais destruição, que seria semelhante a essa destruição dos gafanhotos, só que agora eram exércitos, que também ia ser decorrência da rebeldia, da desobediência, né, da apatia, né, que o povo demonstrava diante de Deus, e da prostituição, né, que depois o povo também ia, né, no momento que Joel vai apontar, né, no dia da Babilônia, o povo também voltava a praticar os velhos pecados. Às vezes Deus permite certas situações no propósito de despertar-nos. Permanecer indiferente diante da adversidade é um sinal claro de insensibilidade espiritual. Então o povo estava tão apático que a Bíblia vai falar que Joás, o rei, né, ele só fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto Joiada era vivo. Depois que Joiada morre, né, a Bíblia vai falar que eles vão se reunir com Joás e vão, né, deixar, né, diz aqui lá em 2 Crônicas 24:18, né, eles combinam com Joás lá e agora deixam a casa do Senhor, e deixaram a casa do Senhor, de seus pais, serviram a imagem de bosque aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Então não tinha mais Baal, mas eles voltaram a adorar nos bosques, né, os postes ídolos lá de Aserá, né, aqueles que Salomão permitiu fazer quando ele fez fez aqueles conchavos políticos com as nações e acabou deixando os deuses dessas nações entrar em Jerusalém. Então os príncipes ali deixaram a casa do Senhor. Então depois que Joiada morre, o sacerdote Joás, agora já homem, né, acaba deixando a idolatria voltar. E o povo então, né, vai deixando o Senhor. Por quê? Porque não estão convertidos. E o que acontece também? A Bíblia vai falar que Zacarias, que era filho de Joiada, né, Deus enche do Espírito e vai lá alertar Joás, né, contra essa situação. E Joás então mata Zacarias. Manda matar Zacarias. Ou seja, ele nem reconheceu todo o sacrifício que Joiada fez por ele, guardando, escondendo ele e levantando ele como rei com apenas 7 anos de idade. Então você vê que o povo estava indiferente a Deus. O povo estava ali meio no piloto automático. Estava servindo a Deus só por aparência, só de boca, mas não de coração. Porque no primeiro momento eles já abandonaram a Deus. O verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar o Senhor. Na tristeza, clama pelo consolo. E na alegria, louva-o com gratidão. Então Deus não quer ninguém bobo. Deus quer que sejamos quentes. Simbolismo da tragédia. Enquanto o primeiro capítulo narrava um acontecimento histórico, o segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. Derrota para uma nação estrangeira. Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro com milhares de gafanhotos cobrindo o céu. Imagina aquela nuvem de gafanhoto do capítulo 1, que assolou tudo. Imagina Joel agora dizer que vai vir outra nuvem, só que não é mais gafanhoto. Diz em Joel 2:2. Dia de tristeza, de trevas e de tristeza, dias de nuvem e de trevas espessas, uma alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então Joel está dizendo, se continuar assim, se não se arrepender,
vai vir uma nuvem pior do que essa. Só que agora não é mais os gafanhotos, agora são os babilônios. Ele comparou os insetos ao fogo, descreveu-os com a aparência de um cavalo em miniatura. Em sua palavra, o exército invasor seria obstinado, com os valentes correriam cada um pelo seu carreiro, né? Então, não se desviaria ali da sua fila, era um exército organizado que vinha para acabar com tudo. Então Joel estava apontando. Joel aponta para vários momentos da história, né? Ele cita o que estava acontecendo, presente, os gafanhotos, cita, né, um juízo vindouro e cita no final de tudo a restauração através do julgamento das nações. Então, um momento escatológico lá no capítulo 3. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever o ataque militar como resultado de um juízo divino sobre o povo. Provavelmente o profeta estava se referindo ao futuro ataque da Babilônia. Para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior. Não era tempo de ficar indiferente ou passivo, era preciso se voltar para Deus. Quando não aprendemos nas primeiras lições, outras nos alcançarão. Por isso é fundamental que desenvolvamos o quanto antes a maturidade para entendermos o que Deus deseja de nós diante das situações que estamos vivendo. Né? Porque Joel vai alertar, né, a respeito do dia do Senhor. É o mesmo que nós estamos vivendo hoje. Né? Deus está dando uma lição, né? Está falando. E essa lição talvez não vai ser ouvida para a maioria da humanidade. Então, outros virão. Por isso que a Bíblia diz, princípio de dores, quer dizer, vem uma dor, depois vem outra até o dia final, o dia do Senhor, até o arrebatamento da igreja e, na sequência, a grande tribulação. Então, nós sabemos que o mundo ele está reservado para dias terríveis. Então, esse evento, a gente vê aqui que o Covid, ele realmente abalou a economia, abalou, né? Essa semana mesmo estava vendo ali em Cuba, né? Revoltas ali, né? Algo raro, porque o povo ali ele era muito tolhido, né? Ele não tinha essa liberdade de se revoltar. E hoje, por causa da Covid, por causa das perdas, né? Porque morreu muita gente ali, eles estão se revoltando, é algo raro. Então você vê que um evento, um vírus, abala, muda todo o cenário mundial. Então a gente está caminhando, estamos no princípio das dores, ou quem sabe no final já, né? E estamos caminhando para dias que serão terríveis. É o dia do Senhor, o dia de juízo, não é dia, né, como alguns vão trazer o livro de Joel, o vale da decisão, vai dizer, né? Hoje tem que decidir, não. O vale da decisão vai ser o juízo, vai ser, né, a partir do momento ali da grande tribulação. Então, ali é um momento que Deus vai julgar. Julga as nações durante a tribulação com as pragas que hão de vir sobre esse mundo. E no final de tudo vai julgar as nações ali, dividir as ovelhas dos bodes, né? Aqueles que apoiaram, que socorreram, que visitaram quando estava doente, visitaram quando estava preso a Israel. E aqueles que se reuniram realmente para destruir tudo. Tópico 3. Vamos falar sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Primeiro subtópico, o apelo do arrependimento. Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. A expressão agora mesmo revelou a urgência do apelo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, Joel proclama ali um avivamento, né? Que as pessoas se convertam. Né? Avivamento é isso, você está morto e vive. Glórias a Deus. Se converta com jejum, com choro, com pranto. Arrependimento não é algo que pode ser procrastinado, né? Então você não pode deixar para depois. É hoje mesmo. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje. O profeta afirma que Deus não se deixa enganar com os falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. A conversão deve ser de todo o coração, né? Não adianta rasgar a veste. Dizer, estou arrependido, Senhor, me ajude, me perdoe. Né? Mesmo quando alguém pede perdão para o irmão, né? Numa Santa Ceia, por exemplo, e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Então não adianta que Deus sonde nosso coração, Deus conhece. Deus sabe se estamos arrependidos, se só rasgamos as vestes, se realmente estamos rasgando o coração. Eles deveriam se humilhar diante de Deus com sinais claros e com o coração quebrantado, realizando jejuns com choro e pranto. A penitência deveria ser profundamente sentida, não era uma questão meramente ritual. Eles deveriam rasgar o coração e não as vestes. A nação inteira precisava se voltar para Deus. A nação inteira. Os sacerdotes deveriam chorar e clamar pelo povo. Rasgai vosso coração e não vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência se arrepende do mal. Então Deus ia restaurar se ele se arrependesse, e Deus ainda ia evitar, ia ser compassivo e misericordioso, e não ia deixar vir a outra nuvem, que é os babilônios. Porém o povo vai, durante o desenrolar da história, se arrepende, daqui a pouco volta a pecar, e culminou com a vinda dessa outra nuvem profetizada que seria a Babilônia. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, saiam noivos de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Joel 2,16. Então era para todo o povo se converter, até as crianças, até os que mamavam tinham que estar ali, sendo ensinados a se arrepender, a chorar, porque a situação era necessária a ação de Deus para tirar aquela praga naquele momento, onde Deus estava dizendo que eles estavam no caminho torto, caminho errado. Deus estava castigando porque amava, Nós veremos aqui na lição. Eles estavam tão envolvidos com a política, na frente do governo, durante o período da minoridade, do rei Joás, que deixaram suas atividades sacerdotais de lado. Era preciso voltar a interceder pelo povo. Então, até os sacerdotes tinham que se converter. A promessa do derramado do Espírito Santo requer de nós conversão sincera e uma entrega total. Então, aí a gente vai ver que no livro de Joel fala do presente, fala da necessidade do arrependimento e fala das bênçãos decorrentes a esse arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno. Chora o sacerdote, ministro Senhor, entre no apendo do altar e diga: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então os sacerdotes deveriam clamar a Deus pelo povo. Bênçãos materiais. O arrependimento muda destino. Mediante a conversão sincera, Deus prometeu derramar fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos que antes estavam escassos: trigo, vinho e óleo. Joel 2,19. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então Deus é especialista em restaurar, em prover. Quando não tem nada, ele é aquele que abre porta, não tem porta. Então, se o povo se arrependesse, aquilo que estava seco, zerado, Deus ia dar fartura. Deus prometeu agir não apenas como provedor de recursos, mas também como protetor do seu povo. Expulsarei esse exército que vem do norte e os enviareis para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Irmão, se Deus prometeu, Deus cumpriria se o povo se arrependesse. Nós vemos que a Assíria leva o reino do norte, lá no ano 722, para o cativeiro. Era o exército poderoso, mais poderoso da terra naquele momento. E quando a Assíria vai atacar Judá, está lá Ezequias, o rei. Se arrepende, se humilha, apresenta ali as cartas diante de Deus, chora, e Deus manda um anjo, glórias a Deus, e desbarata lá o exército de Senaqueribe, e ele volta para sua terra, por onde veio, e ainda morre quando chega lá. Judá, desprotegida, pequena ali, um anjo, Deus mandou, resolveu a história, porque tinha alguém de joelho, clamando. Imagine se Judá se arrependesse. A Babilônia não tinha chance diante de Deus. Mas por que Deus permitiu que a Babilônia levasse eles para o cativeiro? Lá no final da história, que a gente está ainda no início, Já está apontando lá para o final. Próximo ao cativeiro ali. Então por que Deus permitiu? Porque o povo não se arrependeu, o povo não se humilhou, o povo não se voltou a Deus de coração sincero. Rasgava as vestes, mas não rasgava o coração. Deus prometeu também ordenar aos recursos naturais, a chuva, a temporância, a serôdia, e ao próprio desenvolvimento da colheita e do fruto, que fosse derramado na medida correta para trazer prosperidade sobre Israel. Aqui vemos a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu restituir os anos de sofrimento. Então, se houvesse arrependimento sincero, Deus restituiria. Alegre-se vocês que habitam em Sião, exultem ao Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. Então, a chuva de outono é
serôdia, né, e a chuva, ou melhor, chuva temporã e a chuva de primavera serôdia. Então Deus prometia que tudo ia voltar ao normal, ia voltar ao ritmo correto, para que o povo pudesse restituir tudo que havia perdido. Toda a restauração tem o propósito de revelar a presença de Deus e fornecer motivo para a adoração verdadeira e ininterrupta. Né? Então, qual era a porta para tudo isso? O arrependimento. Deus sempre deseja nosso bem, então permite a adversidade como uma alternativa pedagógica para instruir-nos. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam. Não despreze a disciplina divina, pois ela traz em si a voz da instrução, principalmente quando aplicada por um pai amoroso. Porque o Senhor repreende aquele que ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Então, a adversidade, né, como diz aqui, as feridas de Deus, elas vêm para nos curar. Então, não vamos desmaiar, né? Vamos resistir e vamos considerar o que possamos estar vivendo se não é uma, né, disciplina de Deus. O Espírito Santo nos últimos dias. Né? Então, concluindo aqui, nosso tópico, a gente vai falar sobre a promessa do Espírito Santo. Se a promessa dos bens materiais, a promessa da regulação ali da natureza, a promessa de Deus expulsar os inimigos, né? Tudo isso poderia chegar até o povo desde que houvesse o arrependimento sincero. Também o derramamento do Espírito Santo. Então haveria de ter uma conversão legítima. A bênção material vem acompanhada da graça espiritual. Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento. Pedro interpretou que depois, como sendo os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa com a primeira vinda de Cristo na Terra e se encerra em sua segunda vinda. O derramado do Espírito Santo marca o período da dispensação da Igreja. Atualmente vivemos o cumprimento da profecia de Joel. Então, Deus havia prometido que após esse arrependimento sincero, esse voltar de Israel para Deus, Deus ia derramar o Espírito Santo. Então, Joel vai falar depois, né, ou seja, logo após o arrependimento, logo após essa conversão do povo, Deus vai fazer assim. E Pedro vai dizer agora, nos últimos dias. Então Pedro quis dizer, agora começou. E quando é que termina? Só na segunda vinda de Jesus, quando Jesus cumpre essa promessa para Israel. Começou com judeus, mas judeus crentes, judeus de igreja, né, porque os 120 ali eram judeus. Se, né, essa promessa era para eles, para os seus filhos, para todo aquele que Deus ia chamar, né, então essa promessa ela é, né, estendida para a igreja, para os gentios, e vai culminar, né, os últimos dias, durante toda essa história que então estamos vivendo hoje, né, essa promessa de Joel, ela se encerra lá quando vem salvar Israel, quando Jesus, o Messias, é reconhecido por eles. Eles olham para Jesus e dizem aquele que nós transpassamos, né, como diz o profeta Zacarias. No Antigo Testamento, somente o sacerdote e o profeta recebiam um som. Todavia, a bênção do Espírito Santo é universal, sobre toda a carne, não só para Israel, mas para todos os povos, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e livres. Os efeitos da efusão do Espírito são as profecias, sonhos, visões, cujo principal propósito é gerar a nossa edificação. Então esses carismas de Deus já aconteciam no Antigo Testamento, né? Quando Deus derramava ali o seu Espírito sobre o arraial, ali os 70 anciões, nos dias de Moisés, todos profetizaram, nos dias de Saul. Então, vemos que os carismas de Deus, né, são sinais, são evidência desse derramado do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:2. Concluindo, Joel fez o registro histórico da praga dos gafanhotos e exortou sua geração sob a eminência do juízo divino. No entanto, a promessa da descida do Espírito Santo foi o tema-chave de sua profecia. O livro de Joel nos ensina principalmente a respeito da qualidade das ações do Espírito Santo, pois, mediante uma conversão verdadeira, o Consolador será derramado de forma efusiva e sobrenatural sobre todos aqueles que se aproximam de Deus em busca de salvação. Então, para que Israel alcançasse essa bênção, tinha que haver a conversão.
E bem assim nos dias de hoje, né? Para ser batizado com o Espírito Santo, é claro, o primeiro passo é a salvação, né? Tem que estar convertido ao Senhor Jesus para que eu possa buscar, bater e abrir-se-vos-á, né? Buscar e achará. Então, essa promessa se cumpre, né, finalmente ali para Israel no dia que Jesus voltar, cumprindo a sua segunda vinda ali de forma visível, né? Toda a terra verá e ele vai salvar Israel ali daquela batalha ali do Armagedon. E se cumpre na vida da igreja a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Aleluias. Cremos nele, aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador. E agora o Espírito Santo vai morar em nós e a gente vai clamar e pedir para que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. E uma delas é o derramamento, a efusão, o batismo no Espírito Santo. Próxima lição, Amós, adoração com justiça. Né? Então veremos o terceiro profeta Amós na sequência dos livros, a lição de número 4. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos desperte a estarmos vivendo como Deus requer de nós, né? De forma sincera, de forma, né, pia, né? Vivendo verdadeiramente uma vida santa, né? Com o coração contrito, coração rasgado diante de Deus, humilhado, amém? E não só aparentemente, só de aparência, só as vestes. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, somos gratos por essa lição, por cada palavra, Pai, que o Senhor tem preparado para nós nos domingos, nas escolas bíblicas dominical, para o nosso despertamento, Pai. Sabemos que também vivemos dias semelhantes a de Joel, Senhor. Pai, que essa calamidade que assola toda a humanidade, Pai, possa falar alto aos ouvidos daqueles que percebam, Senhor Jesus, que o Senhor está voltando, que o Senhor requer um arrependimento sincero, uma conversão, pois estamos vivendo os últimos dias, Senhor. E a qualquer momento, Pai, a trombeta toca e o Senhor, aleluia, vem buscar a sua igreja. Nos ajuda, que nós não ficamos desapercebidos, nós ficamos alertas, vigilantes. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém.